Olá, meus amores! Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre a lei de Faraday. E a primeira lei de Faraday, que é o que eu vou mais trabalhar com vocês, para que fique mais fácil o entendimento, ela diz o que para a gente? Quando você vai jogar uma corrente elétrica para produzir, para fazer uma eletrólise, e aí vamos um pouquinho mais assim de lógica do que preocupação com a lei. Quanto mais corrente elétrica você estiver fornecendo, lógico que mais você vai produzir uma redução, mais você vai produzir uma oxidação. Então, Faraday diz para a gente o quê? Foi que ele percebeu nos seus experimentos, no início, lá, meados do século XIX, que a massa de uma substância produzida em uma eletrólise é diretamente proporcional à quantidade de carga elétrica que eu estou fornecendo. Então, sem frescura de fórmula, eu posso dizer que a massa de uma substância, seja produzida na reação anódica ou catódica, não me interessa, ela é diretamente proporcional à quantidade de carga elétrica que eu estou fornecendo. É lógico que isso aí é bem tranquilo na cabeça da gente. Se você deixar mais tempo gerando uma corrente elétrica em um processo eletrolítico, claro que mais reação irá ocorrer e mais você vai produzir, seja no ânodo ou no cátodo. Então não precisa de muita coisa para que vocês percebam isso. Na verdade, quem vai nos ajudar mais na parte química dessa lei foi a descoberta da carga elétrica, qual o valor matemático da carga elétrica de um único elétron. E aí vocês devem lembrar, que foi Millikan, naquele experimento da vaporização da gota de óleo. E para a gente já sabe disso, e aí construam esse pensamento comigo, por favor. Millikan diz para mim que um único elétron ele vai ter uma quantidade de carga igual a 1,6 aproximadamente, se quiser 1,65, vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então, se eu fornecer 1,6 10 a menos 19 coulombs, eu vou ter uma determinada massa. Se você fornece cargas maiores, maior a massa, certo? Só que mais um ponto, em química, a gente nunca trabalha com unidades, nem de átomos, nem de moléculas, e também não vamos trabalhar com unidades de elétrons. Em química, a gente sempre trabalha com mols de quantidade. Então, o que é que a gente sabe? Que um mol de qualquer coisa, ele apresenta 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades. Bom, não seria diferente para um elétron. Um único elétron, teria, segundo Millikan, uma carga aproximada de 1,65 vezes 10 a menos 19 coulombs. Portanto, um mol de elétrons, que equivale a 6,02 vezes 10 a 23 elétrons, teria uma carga. Então, a carga para um mol de elétrons seria igual a essa multiplicação, que dá, lógico, aproximadamente 96.500 coulombs. Então, nós sabemos que a cada um mol de elétrons fornecido a uma reação química, eu estou, na verdade, liberando para ela uma quantidade de carga elétrica de 96.500 coulombs. Então, é essa relação que a gente vai ter que começar a entender, já que Faraday prova para a gente que quanto maior a carga elétrica que eu forneço, maior será a minha massa depositada. Então, o primeiro ponto é entender qual é a relação entre mols de elétrons e a quantidade de massa depositada. Vamos dar um exemplo aqui. Primeiro exemplo. Vamos pegar aqui um cobre. Você tem o Cu2+, ele está lá em meio aquoso. Eu vou promover uma eletrodeposição dele. Eletrodeposição, lei de Faraday, vou jogar uma corrente elétrica, uma carga, e vou produzir uma massa. Por isso que a gente chama de eletrodeposição. E eu vou produzir um cobre metálico. Seu aqui sólido. O que é que diz nosso querido Faraday? Quanto maior a carga que eu forneço, maior a massa de cobre. O que é que agora vamos para a química. O que é que a reação está lhe dizendo? Que a cada 2 mols de elétrons que eu forneço, eu vou produzir 1 mol de cobre. Que a gente sabe essa massa do mol de cobre. Vai na tabela periódica, é dado na questão. 63,5 gramas.
Então, se você fornece 2 mols de elétrons, ou se você fornece, né, 2 vezes 96.500 coulombs, afinal de contas, um mol de elétron sempre vai ter essa quantidade de carga, eu vou produzir 1 mol de cobre. Que o que menos importa para a gente aqui é o valor, mas eu sei essa relação. Ora, vamos lá para a lei de Faraday? Se você fornecer 4 mols de elétrons, eu vou produzir 2 mols de cobre. Perfeito. Quanto maior a carga elétrica, maior a massa. Afinal de contas, a massa é diretamente proporcional à quantidade de carga elétrica que eu chego. Então, a nível químico, né, eu esqueci um pouco da física, a nível químico, quem vai definir a você a quantidade de mols de elétrons, a quantidade de carga que eu preciso na produção de um mol, se você visualizar, é a minha valência. Se você tiver aqui, né, Al3+, sendo reduzido, produzindo Al metálico sólido. O que é que a reação já está lhe dizendo? Vou botar aqui como exemplo 2. A reação está lhe dizendo, né, lhe dando essa informação, que a cada 3 mols de elétrons, ou seja, a cada 3 vezes 96.500 coulombs, eu vou produzir 1 mol de alumínio. Claro que a gente vai discutir ainda, mas é claro que vocês sabem que quanto mais tempo eu deixar ligado minha corrente elétrica, com certeza maior será a quantidade de carga liberada. E também sabemos que quanto maior a intensidade, né, quantidade de carga por um intervalo de tempo eu estou fornecendo, lógico, maior a carga. Então, existem algumas outras variáveis que vão definir essa carga, que você sabe que é intensidade e tempo. Então, se você sabe que essa quantidade de carga depende da intensidade e tempo, não uso fórmula. Eu quero apenas que você entenda o que eu posso afirmar, que a massa depositada é diretamente proporcional à intensidade e o tempo da minha corrente elétrica. Se ele der a intensidade e der o tempo, eu sei a quantidade de carga fornecida. Sabendo a quantidade de carga fornecida, eu sei a massa do meu metal ou a massa produzida de um determinado gás, se for numa reação, logicamente, anódica. Né? Ou pode ser o hidrogênio na católica, não tem problema. Então, é esse entendimento que a gente vai ter. Vamos continuar a aula, pode ficar sossegado, para que vocês entendam. Mas o princípio é, se eu sei, Millikan me disse que um elétron tem uma quantidade de carga fixa e 1 mol de elétrons, portanto, é sempre a mesma quantidade, eu posso afirmar que 96.500 coulombs é a quantidade de carga de 1 mol. Cada reação tem a sua estequiometria. Para cada 2 mols de elétrons, eu produzo 1 mol de cobre. Para cada 3 mols de elétrons, eu produzo 1 mol de cobre. Claro que, se você coloca mais quantidade, maior a massa produzida. A lei de Faraday. A massa é diretamente proporcional à quantidade de carga. E a carga é diretamente proporcional ao tempo aplicado na minha eletrólise e à intensidade que eu estou jogando sobre ela. Lembrando, por favor, que o tempo tem que estar sempre em segundos. E a nossa intensidade é a velha amperagem, né? Em ampere. Ou amperes, se for em português. Certo? Então, essa é a nossa relação. Isso que eu queria que vocês entendessem e visualizassem. Só a efeito de continuar, essa quantidade de carga, 96.500 coulombs, ela foi chamada para a gente da constante de Faraday. Essa constante de Faraday, que é justamente o que a gente vai chamar de um Faraday. Que é a minha constante de Faraday. Então, eu poderia dizer também, em vez de falar 96.500 coulombs, dizer que esse valor constante é igual a uma constante de Faraday. Então, eu posso dizer que a cada 2 mols de elétrons, eu estou, na verdade, liberando 2 vezes 96.500 coulombs ou 2 Faradays, 2 constantes de Faradays. E isso será necessário para produzir um mol de cobre. Vamos continuar a fazer exercício?
aquela velha mágicazinha, né? Sai, entra quadro, vem quadro novo, para a gente continuar a discutir esse assunto. Vamos lá. Vamos lá, voltando daquela velha mágica. Então vamos lá, exemplo 3. Coloquei o sulfato de cobre meio aquoso, vou produzir a sua eletrólise e quero saber qual é a massa de cobre que eu vou conseguir obter quando eu aplicar uma quantidade de carga igual a 4 farads. Claro que eu dei a massa molar do cobre igual a 63. Qual é o único desafio que eu preciso ter? Ó, se eu quero saber a massa de cobre depositada, eu preciso saber quantos farads são necessários, ou a carga necessária para produzir um mol. Quem vai me dizer isso? A valência dele, o número de oxidação dele, que nesse caso o cobre aqui é mais 2. Então eu sei que Cu2+, olha lá, isso aqui já me disse na questão toda. Em meio aquoso, se eu ganho 2 mols de elétrons, 2Q, 2 farads, eu vou produzir 1 mol de cobre. Sem fórmula, hein, pessoal? Você encontra muitas fórmulas aí por livros, né, materiais didáticos. Regra de 3. Se 2 farads, 2 mols de elétrons, 2 constantes, se 2 farads eu produzo 1 mol de cobre, que eu já sei quanto pesa, então vamos lá. Se 2 farads eu produzo 63 gramas, 4 farads vou produzir X. Logicamente, vou encontrar que X vai ser 2 vezes, vai ser 126 gramas de meu metal cobre. Não é difícil. Ah, professor, o senhor já deu farads, então vamos para cá. Nesse exemplo, eu estou dando a intensidade, estou dando o tempo e quero saber a massa de prata depositada. Se quiser, depois a gente pode até brincar. Se quiser, não, vamos brincar depois de calcular a quantidade de cloro gasoso formado. Aí eu teria que dar as minhas condições. Mas vamos ver, vamos brincar primeiro. Prata. Já sei que a carga da prata, quando é? Mais 1. Então, primeiro detalhe. Ag+, em meio aquoso, precisará de 1 mol de elétrons na produção de 1 mol de prata. Então, já foi. 90% da questão já foi. Para cada 1 mol de elétrons, ou 1 farad, ou 96.500 coulombs, que é a quantidade de carga proporcional, eu produzo 107 gramas. Está feito. Isso aí não tem problema. Aí vamos lá. Ah, professor, mas nesse caso o senhor não deu a quantidade de carga? Não, mas deu o tempo e a intensidade. Qual é a primeira coisa que eu tenho que chamar a atenção? Minutos. Multiplico por 60 e chegamos em 600 segundos. Então, eu já sei que a minha quantidade de carga vai ser a intensidade, que é de 2, vezes 600. A minha quantidade de carga é de 1.200 coulombs. Não acabou a questão, professor. Já. Você já me disse que 1 mol de elétrons equivale a quanto? A 1 farad ou 96.500 coulombs. E essa quantidade é suficiente para produzir 107 gramas. Se você prestar atenção, muita atenção, você percebe que a carga é a quantidade para produzir 1 mol. A carga é a quantidade para produzir 1 mol, sempre. Então, 96.500 vai produzir 107. 1.200 vai produzir quanto? X. Aí, é aquela velha passe de mágica, né? Aí a professora vai fazer, vou encontrar aqui 1,33 gramas. Aí deixou de ser química, passou a ser matemática, né? Tranquilo, cortei meus 2 zeros, fiz as minhas multiplicações e cheguei à minha massa de 1,33. Sã consciência, me diga o que é que tem de difícil. Eu acho que o mais difícil que tem aqui é você saber essa carga. Que vocês sabem, né? A famosa regrinha do X, ou pela valência, pela característica, né? O sulfato é menos 2, então o cobre é mais 2. Vamos brincar? Vamos brincar? Vamos complicar? Eu quero saber a quantidade de cloro, volume de cloro gasoso. É claro que para eu saber o volume de cloro gasoso, eu deveria dizer aqui que o volume molar
Vamos botar aqui, nessa condição, vai ser um volume molar, sei lá, vamos aí, de 25 litros. 25 litros, daria na questão. Vamos montar a equação, né? O que é que está ocorrendo aqui? Vamos brincar? Aqui é o cátodo, aqui é o meu ânodo. Qual é a reação anódica? Cl- perdendo o elétron e se transforma Cl2. Então, vamos balancear. 2 e 2. Olha que já mudou a minha estequiometria, mas a reação faz do mesmo jeito. Para cada 2 mols, eu produzo 1 mol. Ou seja, para cada 2 vezes 96.500, eu estaria produzindo 1 mol, que na CNTP, ou nas condições ambientais, ou no que ele quiser me dizer, 25 litros. Professor, e se ele quiser a massa? Não tem problema, ele daria a massa molar do cloro. Então, 2 vezes 96.500, 25 litros. Acabou-se, porque eu já sei que a quantidade de carga fornecida foi, na verdade, de 1.200, está para X. Vou ficar devendo a continha que não estava no meu script fazer essa continha aqui não. Mas aí fica bonitinho. Faz o valorzinho de X aqui, que coisa feia. Faz o valor de X e a gente vai achar. Mas o importante aqui foi justamente a minha relação. Então, para a prata, olhei a carga, defini a proporção. Para o cloro, olhei a carga total, defini a proporção. Com isso, a gente faz a continha e visualiza facilmente qual é o volume liberado disso aí. Não vou me esforçar para estar preocupado com isso, não. O importante é vocês entenderem. Então, essa é a famosa lei de Faraday sem fórmulas. Eu vejo muita fórmula. Fórmula só faz complicar. A gente faz por estequiometria e com certeza vai dar perfeitamente correto. Ok? Pode ficar faltando a conta, mas que vai dar correto, vai. Certinho, amores? Um beijão, um abraço. Vou falar só um pouquinho no próximo tópico, na próxima videoaula, um pouquinho sobre a parte de proteção de metais. Ok? Beijo.